E, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Um muito bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sábado, estamos chegando no final do mês de junho e agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus, buscando sempre um conhecimento que venha moldar a nossa conduta cristã. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24, que é um capítulo, que é um texto muito significativo no Novo Testamento, onde Jesus aborda questões relacionadas ao fim dos tempos, a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Este capítulo também ele é conhecido como o Sermão da Última Hora, e ele vai fornecer ensinamentos essenciais sobre a escatologia cristã. Escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas. E também vai ensinar a maneira como os crentes devem se preparar. Então vamos lá para a estrutura deste capítulo 24. Ele tem alguns pontos aqui, e o primeiro ponto desse capítulo está no verso 1 e 2, que fala sobre a previsão da destruição do templo. Jesus e os seus discípulos estão saindo do templo. Um dos discípulos comenta sobre a magnificência do templo e Jesus responde que não ficará pedra sobre pedra, referindo-se à destruição que vai ocorrer ali no ano 70 depois de Cristo. Essa profecia vai acontecer. O segundo ponto vai do verso 3 a 14 e fala sobre os sinais do fim dos tempos. Os discípulos perguntam quando essas coisas acontecerão e quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Jesus começa a listar sinais, de pessoas, sinais como enganadores, guerras, fomes, pestes e terremotos. Ele alerta que estas coisas são apenas princípio de dor. Jesus enfatiza a importância de não se deixar enganar por falsos profetas e a necessidade de perseverar na fé, mesmo em tempos difíceis. O terceiro ponto, que vai do versículo 15 ao verso 28, trata das perseguições e tribulações. Jesus menciona a abominação da desolação, referindo-se a um evento que profanaria o templo. Muitos sofrerão perseguições, traições e até mesmo morte por causa do seu nome. Ele adverte sobre a grande tribulação que ocorrerá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém teria sido salvo. A resistência à perseguição é a necessidade de fé durante tempos de tribulação. São fundamentais para a perseverança dos que seguem a Cristo. O quarto ponto fala sobre a vinda do Filho do Homem, versos 29 a 31. Jesus descreve a sua vinda com sinais cósmicos. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Ele assegura que após essas tribulações, o Filho do Homem aparecerá no céu e enviará seus anjos para reunir os seus escolhidos. A certeza do retorno de Cristo e a expectativa de que ele reunirá os seus. O ensinamento desse capítulo nos mostra isso. O quinto ponto deste capítulo fala sobre a parábola da figueira, no verso 32 e 35. Jesus usa a figueira como exemplo quando suas folhas brotam. Sabemos que o verão está próximo. Assim também, quando os sinais começarem a acontecer, os crentes devem estar atentos à proximidade do fim. Ele explica que todas essas coisas acontecerão antes que esta geração passe. O que isso nos ensina? Ensina que a importância da vigilância e da interpretação correta dos tempos. Então precisamos estar
estar vigilante e fazer a interpretação correta do que está acontecendo. O ponto 6 fala da necessidade de estar preparado e vai dos versos 36 ao 51. Jesus afirma que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda, nem mesmo os anjos, apenas o Pai. Ele faz comparações sobre a necessidade de estar prontos, assim como nos dias de Noé, onde as pessoas estavam alheias ao que estava por vir. A parábola do bom e do mau servo enfatiza que ser fiel nos pequenos detalhes do dia a dia é crucial. O mau servo que se embriaga e maltrata seus companheiros será severamente punido. Isso nos ensina que a preparação constante e a fidelidade são essenciais na vida cristã, com um chamado à vigilância e ao cuidado de como vivemos nossas vidas. Então, Mateus 24 nos desafia os crentes a viverem em um estado de prontidão e vigilância, ciente das dificuldades e perseguições que podem surgir, mas com certeza da vitória final de Cristo. O chamado à fidelidade, resistência e esperança é central nesse texto. E como nós podemos aplicar então este capítulo à nossa vida espiritual? A primeira coisa, o primeiro ensinamento, a primeira aplicação é a necessidade de termos uma vigilância espiritual. Precisamos ser vigilantes e atentos aos nossos relacionamentos com Deus, não nos deixando levar por distrações ou engano da sociedade. Segunda coisa, preparação para a tribulação. Estar espiritualmente preparado para enfrentar desafios e tribulações, confiando na soberania de Deus. Existe uma teologia que diz que haverá um arrebatamento antes da tribulação. É uma teologia bastante conhecida, né, no meio pentecostal, dos neopentecostais, mas pelo que nós lemos no texto bíblico, nós não encontramos fundamento para isso. Né? Espero que isso possa acontecer, espero que Jesus ele volte, né, e haja esse arrebatamento antes da grande tribulação, mas pelo texto bíblico eu não posso afirmar que isso vai acontecer. Então é melhor estar preparado para a tribulação e ser arrebatado antes, né? ou então você não se prepara e acontece a tribulação e aí a dificuldade vai ser muito maior para você. Tá? Então, a recomendação bíblica é que se prepare para a tribulação. Uma terceira aplicação para a nossa vida é a esperança do retorno de Cristo. Manter viva a expectativa da volta de Jesus, celebrando a esperança da reunião final com Ele e a restauração de todas as coisas. Uma certeza, se a disputa escatológica, né, que acontece se Jesus vem antes da tribulação, se ele vem no meio da tribulação, se ele vem no final da tribulação, uma coisa em comum que todas as teologias têm e todas essas visões têm é que Jesus vai voltar. Tá? A divergência está em se ele vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação ou no fim da tribulação. Mas o certo é que ele vai voltar. E é nessa esperança que a igreja se firma e se fundamenta. Então, Mateus 24 é um lembrete poderoso da realidade dos tempos finais e a urgência em viver de maneira alerta e fiel até o retorno de Cristo. Oremos. Pai Celestial, te agradeço em nome de Jesus por este momento que o Senhor tem nos concedido. Peço que a iluminação do Espírito Santo venha trazer clareza à mente desta pessoa que está me ouvindo e que porventura esteja procurando uma orientação espiritual, Senhor. Peço que esta palavra possa trazer um efeito positivo no seu coração, transformando esta pessoa em um escolhido de Deus. Que ela possa ser firme e forte em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém. E assim, nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima oportunidade. Até lá.